Olá, boa noite. Está começando o ES News Especial Eleições 2018 aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua repercutindo o resultado das eleições desse ano de 2018. Nosso convidado hoje é um nome novo na política, mas não nas outras áreas, na sua área, que ele é delegado da Polícia Civil. Delegado Lorenzo Pasolini foi o segundo mais votado na Assembleia Legislativa, sua primeira candidatura, uma surpresa, e teve uma eleição, uma votação muito expressiva. Ele é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Lorenzo, bem-vindo ao ES News. Boa noite, Fabiano, boa noite, telespectadores. Eu agradeço o convite e a oportunidade de conversar com os capixabas. Prazer é nosso recebê-lo aqui, Dr. Lorenzo Pasolini. Como eu disse na abertura já do nosso programa, um nome conhecido principalmente quando se trata de violência contra as crianças. Ele era ainda é, né, o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e sempre quando a gente vê, e eu conversava isso há pouco aqui com o Dr. Lorenzo, casos, essas perversidades com crianças, sempre ele que fala, e ele tem que falar sobre isso porque é a pasta dele, é a delegacia dele, a titularidade dele, e que não é fácil, mas é uma bandeira que inclusive eu penso vai levar para o mandato. Mas antes vamos falar um pouquinho da área, né? Não é fácil, né? Não é fácil, Fabiano, é um desafio diário, e eu digo com a equipe, nós conversamos muito lá durante as semanas, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Os policiais são ali uma situação muito difícil, são pessoas abnegadas, é um verdadeiro sacerdócio, porque você imagina só, você vai entrar na casa de uma pessoa para elucidar um crime que geralmente é um crime que ocorre dentro da própria família. Então é diferente, por exemplo, de um tráfico de drogas, de um roubo, em que a vítima não conhece o autor e sofreu uma violência física, ou sofreu uma subtração patrimonial, alguém pegou, por exemplo, seu celular, seu veículo. No nosso caso, não. É um crime que ocorre, em sua grande maioria, mais de 80% dentro de casa, e cujo autor é um parente ou alguém próximo da vítima, uma vítima de tenra idade, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade. Então são situações extremamente desafiadoras, que nós temos que pedir muito a Deus todo dia para dar a tranquilidade necessária, o discernimento e para não errar, porque nós não podemos ir além nem a quem. Eu digo lá que a gente não pode passar do tom, mas também não podemos ser flexíveis com esse tipo de conduta. Então essa é a grande dificuldade. Você tem que ser rigoroso, mas respeitando as leis. Você tem que atuar dentro do que a lei te garante, do que a lei determina, mas você não pode também dar vida fácil para esse tipo de gente, porque são crimes que trazem consequências gravíssimas na vida e no desenvolvimento de uma criança, porque, na verdade, o abusador, ele rouba uma infância, ele subtrai uma infância, ele torna precoce algo que aconteceria naturalmente na vida de uma criança. Verdade. E ele leva aquilo para uma idade extremamente precoce, né? De forma precoce. Cedo, exatamente, e leva as coisas a acontecer antes da hora. Então é muito difícil restabelecer aquela criança. Por isso que eu falo, tem que pedir muito a Deus para dar tranquilidade e para nos guiar pelo melhor caminho. Eu imagino como não deve ser fácil. Eu conversava, antes da nossa entrevista aqui, conversava isso com o Dr. Lorenzo, da dificuldade até para nós mesmo, imprensa, nós jornalistas, quando falamos sobre casos, né? Aqui no Espírito Santo tivemos casos recentes que chocaram o país inteiro, né? Como o da menina Tainá, que foi estuprada, né? Sequestrada, estuprada, depois encontrada, sua ossada, né? Lá em Viana. Enfim, recentemente um caso em Linhares também, de 2 crianças que foram brutalmente também abusadas e também assassinadas depois, né? Queimadas vivas. Enfim, casos que chocam pela perversidade, pela crueldade. E eu penso que querendo ou não, e assim, por mais que seja uma bandeira difícil e dolorida, difícil de falar, mas foi, querendo ou não, uma bandeira que te tornou uma figura conhecida também, né, doutor Lorenzo? Porque, querendo ou não, se torna uma referência quando se trata desse assunto, não é verdade? Fabiano, eu costumo dizer, nós assumimos a DPCA em 2015, 19 de janeiro de 2015, e desenvolvendo o trabalho com muita humildade, ouvindo as pessoas, aprendendo no dia a dia, mas hoje eu posso falar com humildade, ponderação, mas o trabalho, o legado que ficou é muito bonito. Olhar para trás, não pelos crimes que aconteceram, mas pela superação de um ciclo de impunidade. Para o nosso telespectador entender o que era isso, a maioria desses crimes era jogado para debaixo do tapete. Eram crimes que não tinham consequências, ou seja, o abusador estuprava uma criança, estuprava outra,
4, 5, 6 vítimas e continuava em liberdade. E o nosso grande diferencial foi conseguir, com o apoio do poder público, do poder judiciário, do Ministério Público, dar uma resposta eficaz para esses tipos de crime. Não que a prisão em si seja a solução para tudo, mas para cessar aquela atividade criminosa, para fazer o estuprador parar, é só a prisão que resolve naquele momento. Não tem outra solução, eu te garanto. O mundo inteiro debate isso e a conclusão é a mesma. Então, o nosso grande diferencial foi conseguir levar junto com a equipe e dar uma resposta para aquele pai de família que sofria, para aquela mãe de família que dizia, olha, isso já aconteceu e eu nunca vi nada, como diz a expressão, não dá em nada. E ele dizer e voltar, agradecer um por um, abraçar os policiais e chorar na nossa frente. Não foi um, não foram dois, foram vários e vários pais e mães de família que até hoje convivem conosco. O delegado, ao falar isso, ele fica até com os olhos lagrimejados por conta, mas porque realmente emociona. Não é fácil, era o que a gente conversava, quando se trata de criança, eu acho que qualquer ser humano, né, menos esses cruéis, perversos, assassinos e criminosos, mas com exceção deles, acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano em condição sã fica muito chocado. Né? São quase 350 abusadores que nós colocamos na cadeia. E durante a caminhada, principalmente aqui nos municípios da Grande Vitória, aonde nós chegávamos, Fabiano e telespectadores, as pessoas diziam, doutor, eu vou votar no senhor, eu voto em você. Por quê? Porque eu me lembro do caso tal, aqui na minha rua, 2 ruas atrás, aqui no bairro, você veio aqui e prendeu o fulano, você prendeu o Beltrano. Então, é uma sociedade que já não aguenta mais, que clamava por justiça, que pedia justiça. E isso, eu tenho certeza, esse trabalho é que me trouxe até onde nós chegamos. É uma sociedade, como o senhor mesmo disse, que não aguenta mais tanta impunidade. Exatamente. Né? Não aguenta mais essa quantidade de crimes que acontecem para tudo que é lado. E muitas vezes a gente vê pouco resultado. Isso está mostrando que é possível fazer, que é possível dar uma resposta à sociedade. É possível, exatamente. E a sociedade te deu a resposta com e voto. A sociedade me deu uma resposta honrando e me levando a essa vitória gratificante, essa vitória, esse reconhecimento, eu digo, que na verdade foi um grande reconhecimento, porque já falando da campanha, mas foi uma campanha pequena, uma campanha singela, humilde, de porta em porta, andando na rua, conversando, dialogando, olhando nos olhos do cidadão, pedindo o voto diretamente. E as pessoas reconheceram e falaram, olha, eu voto em você. Eu vou te dar essa confiança, porque você já fez pela gente. Então isso, digo, não tem preço, sinceramente. E eu aproveito, Fabiano, para deixar o meu muito obrigado aqui aos capixabas, às pessoas que nos acompanharam nas redes sociais, as pessoas que conversaram, que não votaram e que pediram voto mesmo sem me conhecer pessoalmente. Muito obrigado a todos vocês. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar com dignidade, com honra e honrar, pode ter certeza, cada um dos votos que nós recebemos. Olha, e isso que o Dr. Lorenzo Pasolini conseguiu realmente é um marco difícil de conseguir. Vamos falar um pouquinho do perfil, né? Delegado da Polícia Civil, ele tem 36 anos, é capixaba, é natural aqui mesmo de Vitória. Está quanto tempo na polícia, doutor? Já 12 anos. 12 anos na Polícia Civil. E se filiou, ele estava me contando que ele se filiou ao partido para disputar a eleição no último dia do prazo. No apagar das luzes. No apagar das luzes. Quase não foi candidato. Porque a política é muito difícil. Eu não tinha experiência, não tenho experiência política. Então eu dizia, olha, será que eu vou, não vou? E as pessoas encorajando, amigos procurando, falando, não, tem que ser candidato, é hora de mudança. O Brasil precisa de renovação. Mas eu falei, rapaz, mas como que eu vou ser candidato? Eu não tenho estrutura para uma eleição, eu não tenho equipe, eu não tenho gente, eu vou... Eu falei, não, pode ir. Vai dar certo, vamos lá, nós vamos te ajudar. E as coisas foram acontecendo naturalmente, as pessoas foram aderindo assim que souberam da candidatura e as conversas evoluindo, amigos procurando e graças a Deus teve, esse mar de votos aí. É muito votos, foram 43.293 votos, né? E aí se consolidando como o segundo mais votado, só perdeu para o Sérgio Majesca, que esteve recentemente também aqui com a gente no ES News Especial. Lorenzo, vamos falar um pouquinho de projetos. Durante a campanha, com certeza, a questão da criança, a defesa da criança, como o senhor já disse, deve ser uma bandeira bem forte no seu mandato, penso que vai ser. Com certeza. Mas fala um pouquinho do que o senhor pretende levantar em discussão lá na Assembleia. Fabiano, essa pergunta é muito importante. O que nós queremos trazer à discussão? Uma coisa eu acho fundamental e o Estado brasileiro precisa voltar os seus olhos para a vítima. O que significa isso na prática?
Uma vítima de crime hoje, ele não recebe nenhum tipo de assistência. Ao passo que o acusado, ao ser preso, ele tem, quando ele entra no sistema prisional, psicólogo, médico, assistente social, nutricionista e dentista. E o que a vítima tem? Nada. A maioria das nossas vítimas hoje, de todos os crimes, ela não tem sequer dinheiro para retornar, para efetuar a passagem do transporte coletivo, para pagar o Transcol para voltar para casa. Nós ajudamos ou levamos ela em casa por meio de uma viatura policial. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver um projeto para abraçar essa vítima, para diminuir as consequências do crime, para fazê-la se restabelecer o mais rápido possível, tanto socialmente quanto emocionalmente, até no campo nosso de jovens, na escola, na sociedade em que ela vive. Isso é fundamental. Paralelo a isso, nós vamos combater fortemente a violência contra a mulher, que é uma outra mazela, uma outra chaga que nós temos no Brasil, infelizmente, e no estado do Espírito Santo. É muito infelizmente, triste. Os números são altos aqui. Feminicídio, o número de feminicídio, Fabiano e telespectadores, são muito altos, por uma série de questões sociais, mas nós temos que entrar forte, bater muito nisso aí, levar projetos que venham a garantir tanto a mulher como cidadã plena de direitos, mas que, sobretudo, atuem no conjunto familiar. As famílias estão doentes. Então, nós temos... E a nossa atuação tem que ser preventiva, tem que ser proativa, tem que ser antes do pior acontecer. Não adianta chegar depois do abuso, não adianta chegar depois do homicídio, do feminicídio, depois da agressão. Nós temos, sim, o Estado tem que ser eficaz. E é o que nós fizemos lá na delegacia. Tem que chegar antes do abusador. E, dentro desse contexto, nós vamos organizar ciclos de palestras, debates. A grande chave para nós vencermos essa chaga é a informação. Nós temos que trabalhar a informação, temos que trabalhar a cabeça de nossas crianças. Ela tem que saber dos seus direitos e saber como se defender. Então, vamos trabalhar fortemente nessa seara. E aí tem alguns projetos, alguns eu não posso falar ainda, porque senão, eventualmente... É verdade, algum colega pode se apropriar, é verdade. Mas temos boas ideias. Em fevereiro nós já vamos dar entrada em alguns projetos de lei, já estão prontos. Que legal, já tem prontos? Já tem alguns projetos. Olha que bacana. Bem interessantes. Eu acho que vai ter uma repercussão social boa, vai ter uma garantia para as nossas mulheres, para as nossas crianças, para as nossas famílias. Porque se o filho está mal, a mãe está mal, o pai está mal, a avó pode ter família certeza, toda a família sofre, sente. Então, protegendo a criança, a gente protege toda a sociedade capixaba. Isso é muito importante. Doutor Lourenço, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre ideias, propostas, sobre essa votação expressiva, como a gente disse, 43.293 votos, representando uma grande parcela da sociedade capixaba. Verdade. E ele vai dizer um pouquinho desse trabalho que ele vai desenvolver já a partir do ano que vem, lá na Assembleia Legislativa. A gente volta já com o ES News Especial. Fique ligado com a gente aqui na Rede TV Espírito Santo. Estamos de volta com o ES News Especial Eleições 2018, hoje recebendo o Dr. Lourenço Pasolini, delegado da Polícia Civil e deputado estadual eleito, segundo mais votado para a Assembleia Legislativa. Teve aí 43.293 votos. O bloco anterior já falou um pouquinho da sua trajetória na polícia, o seu trabalho na Polícia Civil, que, como a gente disse, foi reconhecido pela sociedade com essa votação boa, uma excelente votação a propósito, para quem nunca disputou eleição nenhuma, né? Nem te brincou no bloco anterior, nem para síndico de prédio. Foi a primeira e já foi o segundo mais votado. Isso é muito bacana. Doutor Lourenço, eu sei que você está promovendo uma coisa que eu acho muito legal na política, que é você valorizar o técnico, valorizar o cargo, a competência técnica. E claro que a gente não está dizendo que não tem que ter agentes políticos, óbvio que é importante, porque a política precisa de também agentes políticos, mas o técnico também tem que ter. Você está fazendo um processo seletivo para montar a sua equipe, é isso? Exatamente, Fabiano e telespectadores. O nosso cuidado e preocupação sempre foi zelar pelo dinheiro público do cidadão, ou seja, o recurso público, né, que sustenta os poderes, que paga o nosso salário. E eu tinha essa ideia, nunca disse durante a campanha, porque não fiz nenhuma promessa, mas eu tinha no meu íntimo, eu falo, se eu tiver sucesso, se eu ganhar, eu vou fazer uma escolha técnica. Obviamente também com quadros políticos, porque nós precisamos dialogar com a sociedade, claro. Precisamos conversar, mas pessoas de bem, honestas, íntegras, mas eu digo, tem cargos ali que nós precisamos de gente que tem um amplo conhecimento técnico. E aí eu vou fazer a forma mais democrática de escolha, que é através
de um processo seletivo. A empresa já foi contratada e ela vai agora, nós vamos no finalzinho, final agora de novembro ou na primeira quinzena de dezembro, estamos divulgando as regras, já estamos finalizando, e essa empresa vai selecionar sem nenhuma participação minha, eu não vou participar da escolha, a empresa vai selecionar e vai me apresentar o resultado final e nós vamos contratar quem for selecionado. Então, tem quadros, por exemplo, advogados, contadores, eventualmente psicólogos para ajudarem vítimas. Então, são quadros técnicos que nós podemos escolher através da meritocracia. Sim. E esse é o cuidado que nós estamos tendo desde o início, porque eu disse, olha, nós precisamos mostrar que é uma nova política, que isso não fica só no discurso. Se nós queremos o novo, temos que pregar, mas também na prática, efetivamente, fazer. Claro. E esse é o nosso desafio, que eu disse. E muita gente falou, mas olha, isso é uma loucura, não tem condição de fazer. Como é que você vai? Eu falei, vai dar, tenho certeza que nós vamos conseguir. E vamos ter sucesso. Já tem uma procura muito grande, várias pessoas já me procuraram. Nós estamos finalizando agora o link para, agora, nos próximos dias, as pessoas podem olhar nas nossas redes sociais, Facebook, no Instagram, e vai poder acessar, enviar toda a documentação, o currículo, e aí nós vamos selecionar, a empresa seleciona e me entrega o resultado final. Então, é muito legal. O resultado, eu tenho certeza que vai ser satisfatório e nós teremos quadros extremamente preparados para servir a população capixaba, para servir ao povo do Espírito Santo. Chega daquela história, desculpa falar, mas o telespectador conhece, você também, cabide de emprego, ou alguém que está ali só porque é um amigo, um conhecido seu. Não existe mais isso. Nós temos que superar essa fase. Temos que botar ali quem possa trabalhar e quem se disponha. Obviamente tem que ter o conhecimento técnico e vontade de fazer. Porque também não adianta o sujeito que não quer. Ele tem que conhecer e na prática. E nós vamos estar lá para cobrar. Pode ter certeza. Isso é muito importante. É verdade. Doutor Lourenço, a gente falou um pouquinho sobre a atuação na sua área, da segurança, na polícia em especial. A bancada da segurança na Assembleia também teve um reforço, né? Além do senhor, a gente tem o delegado Danilo Baiense, tem o capitão Assunção e o coronel Alexandre Quintino, né? Com o senhor são quatro. Né? Quatro delegados ou militares, enfim, na área da segurança. Isso é bom, né? É bom. É ótimo. Hoje a segurança pública, as pesquisas nacionais indicam, é o problema número 1. Superou a educação, superou a saúde, porque o motivo é muito simples. Nós conversávamos antes, Fabiano, as pessoas não estão conseguindo mais ir e vir, elas não conseguem mais transitar, andar nas ruas, não tem tranquilidade. Quem hoje tem tranquilidade para sair de casa após as 20 horas, às 21 horas, ou deixar um filho na rua? É verdade, nem a gente, né? A gente não tem essa segurança, se sente, né? Eu penso que é o próprio delegado, mesmo que... Também. Né? O senhor também, mesmo que tenha por ser delegado, né? Você tem uma proteção, o treinamento, o porte de arma mesmo. Acho que o senhor também se sente assim, né? Com certeza. Eu tenho uma filha de 10 anos e quando a gente sai, às vezes à noite, ela fala no carro. Quando para o carro, ela já quer sair. Ela fica fala, com medo. Não pode ficar no carro, né, papai? Porque ela parou o carro, ela quer sair para o destino. Não pode parar na rua. Então você vê o grau de temor da sociedade. Uma criança de 10, 9, eu vejo as amigas, os amigos dela, 8 anos, que tem medo e fala, não, ali não pode passar, que é perigoso, eu não posso essa hora passar em tal lugar. Isso é muito triste, porque gera uma sensação de insegurança e que as pessoas vão se tornando reféns do medo. E elas deixam de praticar as atividades cotidianas. Por exemplo, a nossa orla é maravilhosa e as pessoas deixam de caminhar, de andar no calçadão, de ir eventualmente a um restaurante, a um bar na orla, porque aquele horário ela se sente em risco e efetivamente está em risco. Então, nós precisamos da união com todos esses parlamentares. A resposta das urnas foi essa, que é criar condições para o policial trabalhar na rua, criar condições para o policial dar uma resposta e, eventualmente, não toleramos excessos também, obviamente, mas o policial tem que ser reconhecido. 99% dos policiais do Estado do Espírito Santo são pessoas de bem, são cidadãos que lutam, zelam pelas famílias capixabas e que dão a sua vida por nós. Então, esse nós vamos valorizar. E aquele 1% que eventualmente cometa uma transgressão, nós seremos o primeiro a defender a punição rígida e exemplar, pode ter certeza disso. Mas eu volto a repetir, temos que valorizar as polícias, civil, militar, a Sejus, Secretaria de Justiça, o IAS, o Corpo de Bombeiros Militar, porque são verdadeiros guerreiros, são heróis anônimos, heróis capixabas. E eu digo lá, Deus me levantou hoje para fazer e me deu essa condição de ser eleito.
mas essas pessoas precisam ser reconhecidas. Com certeza, isso é muito importante, né? Esse reconhecimento ele é muito importante, principalmente quando a gente fala de segurança pública, e especialmente nós, né, que passamos por uma crise na segurança pública no ano passado, que marcou de forma muito sangrenta o Estado, né, a nível de Brasil. O país inteiro acompanhou esses mais de 20 dias de terror que o Estado passou com a paralisação da PM, enfim, esse fato lamentável que nós capixabas passamos. Então, o episódio difícil, né? Traumático e que deixou claro para todos nós que as polícias são instituições fundamentais. É verdade. No Estado democrático de direito, para a manutenção da ordem, para a manutenção de toda a atividade econômica, para a manutenção do emprego de cada um de nós. Porque se você não sai de casa, você não pode trabalhar. E ali toda a sociedade ficou refém dos bandidos. Então, está claro a importância e a necessidade de valorização desses homens e mulheres abnegados. Doutor Lourenço, falando um pouco a nível mais de Brasil, né, o presidente eleito Jair Bolsonaro, né, que é um ex-militar também, sempre levantou muito essa bandeira também da questão da segurança, e alguns pontos polêmicos que ele trata é a questão do porte de armas. Ele defende uma flexibilização maior do porte, dizendo que as pessoas deveriam ter direito de se defender de um bandido que, infelizmente, está, de fato, né, armado aí aos dentes, né, com um armamento, inclusive, pesado. Como que o senhor pensa, como delegado, mas como deputado estadual eleito, nessa situação? Eu acho que a grande questão aí que a gente precisa pensar e a sociedade refletir, Fabiano e telespectadores, é em relação à posse de arma. Porque o porte é aquela autorização que o Estado concede para o cidadão sair às ruas com a arma. Esse eu acho mais difícil, porque o Brasil não está preparado para isso. Mas eu acho que nós podemos flexibilizar, sim, a posse de arma de fogo. Ou seja, o cidadão ter uma arma dentro de casa. Ele tem que ter um treinamento, um preparo psicológico, obviamente, passar por testes, tem que estar apto, ele tem que demonstrar que ele está apto a ter uma arma de fogo, tanto tecnicamente quanto psicologicamente. Essa flexibilização eu acho que precisa existir, principalmente na área rural. O homem do campo sofre demais. Ele fica muito vulnerável, Ele está absolutamente vulnerável. Às vezes você tem propriedades que estão distantes 30, 40 quilômetros do centro da cidade, da área central da cidade. Sim. Então, esse homem está lá refém. Imagina, ele é rendido numa madrugada, ele não tem por onde ir, a polícia demora a chegar, obviamente, porque é uma área com estrada de chão, distante, longe. Então, precisa flexibilizar a legislação em relação à posse de arma de fogo, que é o quê? Para o telespectador, para o nosso telespectador entender. Aquele cidadão dentro de casa, ele poder ter a oportunidade de ter uma arma de fogo, obviamente passando por treinamento. Mas eu tenho certeza que isso vai ser aprovado no Congresso Nacional porque é um anseio da sociedade. Agora, a questão do porte, do cidadão poder sair às ruas armado, essa ainda é difícil. Não dá delicado não isso, dá, né? Não dá. Eu fico imaginando aí um bang-bang pelas ruas. É um bang-bang. Enquanto a gente tem, infelizmente, presenciado cenas, por exemplo, de descontrole no trânsito, por exemplo, né, das pessoas sem né, nenhum... não existe nenhuma temperança ali naquela situação. Um simples acidente de trânsito se torna infelizmente, uma tragédia. Né? Exatamente. Um pai de família morto, uma mãe de família, Exato. Uma criança vítima. Então, esse eu acho que ainda não temos maturidade para isso. A sociedade Brasil, não tem. Às vezes compara um pouco com os Estados Unidos, mas é uma cultura diferente. É outra realidade. Recentemente, o senador eleito também, Marcos Duval, que é treinador, né, da SWAT, ele veio comentou isso com a gente. É uma cultura diferente, a gente tem que repensar isso também. Isso. Não adianta querer achar porque nos Estados Unidos deu certo, aqui também vai dar certo. Não é por aí. Lá a gente tem visto, inclusive, algumas tragédias muito horrorosas lá nos Estados Unidos, de atiradores entrando em lugares e matando muita gente. Nem toda solução que serve para lá, ela vai se revelar eficaz aqui. Pode ter certeza. Nossa realidade é outra. Com certeza. Olha, infelizmente o tempo já está no finalzinho. Eu quero agradecer muito ao Dr. Lorenzo Pasolini, esse delegado que tem uma atuação brilhante, uma atuação vitoriosa, né, lá na Polícia Civil, na área da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e que teve também essa vitória muito expressiva, muito bacana. Foi o segundo mais votado para deputado estadual lá na Assembleia Legislativa. A gente aqui na Rede TV Espírito Santo quer agradecer ao senhor pela presença. Foi uma alegria recebê-lo, conhecer um pouco da sua história, te dar os parabéns pela vitória e desejar muito sucesso lá na Assembleia, e conte conosco aqui. Muito obrigado, Fabiano. Agradeço aos telespectadores e volto a repetir. De coração, agradeço pelos votos, pela confiança da família capixaba, das famílias capixabas, do cidadão capixaba. Vamos trabalhar, vamos lutar por vocês. Estou à disposição de vocês, estou à disposição da Rede TV.
Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Fica com Deus, gente. Um abraço. Tá certo, doutor Lourenço, obrigado mais uma vez. A gente encerra então aqui o ES News especial Eleições 2018, que hoje recebeu o delegado doutor Lourenço Pasolini, foi eleito como o segundo mais votado para a Assembleia Legislativa. E lembrando que você pode assistir esse programa e toda a nossa programação na íntegra. Basta acessar a nossa página no Facebook ou o nosso canal no YouTube. É muito fácil, basta você procurar, tá aparecendo para você aí na tela, é simples de achar, tá certo? E agora você vai ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark aqui na Grande Vitória. Álvaro, conta pra gente o que tem de novidade para esse fim de semana. Ei Fabiano, neste fim de semana tem 3 novos filmes em cartaz. O primeiro deles é o drama Vidas em Si, que conta através de diferentes décadas e continentes a história do relacionamento amoroso vivido por um casal. Don't take this the wrong way. All I ever wanted was for Will to marry a woman with dead parents. Tem também o terror brasileiro A Mata Negra. O longa se passa numa floresta no interior do Brasil, em que uma garota vê a sua vida e a de todos ao seu redor mudar terrivelmente quando encontra o livro perdido de Cipriano, cuja magia sombria, além de dar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível maldição sobre a Terra. Me dê o que eu quero e volte para o mundo de onde veio! Outra opção para quem gosta desse gênero é O Chamado do Mal. Um professor universitário e sua esposa, que estão prestes a ter um bebê, serão os responsáveis por um ato com consequências horrendas. Eles liberam involuntariamente uma entidade maligna com pretensões perigosas. Lá no site do Cinemark tem a sinopse de outros filmes e o horário das sessões. Você ainda pode comprar o seu ingresso. E, inclusive, já começou a pré-venda de Aquaman. Se você gosta das franquias da DC, corre lá e já garante sua entrada. Eu fico por aqui até semana que vem.